O Porto prepara-se para a estreia na Liga Europa com muitas novidades. Pode até chegar um reforço para a defesa central a tempo dessa estreia. Mourinho voltou a falar do Porto e temos mais recuperados para esse jogo. Mas vamos por partes, começando por essa preparação para a Liga Europa. O Porto vai quase na máxima força, como eu dizia no vídeo de ontem. Confirma-se então que o Martim vai voltar, só não sabemos se ele vai ser titular, uma vez que o Pablo Rosário parece ser agarrado ali a lateral direita, não sendo a opção ideal. O Farella também é um bocado conservador nestas mudanças, ele não costuma mudar logo o jogador, mesmo que não seja o titular da preferência dele, ele dá sempre preferência a quem está até com mais ritmo de jogo. Portanto, eu acho que o Martim aqui vai entrar talvez na segunda parte. O Varela, que seria outra baixa para este jogo, também está confirmado que vai jogar e seria uma das soluções seria para o Martim jogar. Sair o Varela, que estaria lesionado, e o Pablo Rosário ficaria na posição 6 e aí sim o Martim seria o único lateral direito. Uma vez que o Varela não está lesionado e pode jogar, deve ser o Pablo Rosário lateral direito, até porque o Pablo Rosário pode ajudar mais defensivamente, sendo um jogo europeu, o Porto pode ter mais dificuldades. Se bem que esta época o Porto não tem tido grandes dificuldades defensivas, é um dos seus pontos fortes. Eu hoje vi uma estatística que o Porto apenas sofreu 10 remates enquadrados com a baliza de Diogo Costa. E nem estamos aqui a falar de remates perigosos, estamos a falar de remates enquadrados com a baliza. Muitos deles deram em defesas fáceis do Diogo Costa. Portanto, a defesa do Porto está mesmo muito forte. Mas num jogo europeu, um lateral mais defensivo como o Pablo Rosário pode até ser bom. O Salzburgo, que está com algumas dificuldades, o treinador de Salzburgo está aqui em risco, está com o lugar em risco. Dizem que este jogo com o Porto vai ser decisivo para ele. Ele vem de 2 derrotas seguidas, está a ser muito contestado. Agora, eu acho que isto não é uma boa notícia para o Porto. Eu acho que é uma má notícia, porque o treinador vai dar tudo, a equipa vai se esforçar mais, porque é um jogo de ultimato, é um jogo de tudo ou nada. Portanto, o Porto tem que estar muito atento. Não quer dizer que haja facilidades, pode até ser pior. No entanto, sabemos que jogar em Viena é um bom presságio para o Porto. O Porto jogou em Viena quando ganhou a Liga Europa com o Vilas Boas, quando ganhou a Taça UEFA com o Mourinho e também ganhou a Liga dos Campeões, a Taça dos Campeões Europeus também em Viena. Portanto, jogar na Áustria é bom para o Porto, é um bom presságio. O Porto nunca perdeu com equipas austríacas. É verdade que também nunca jogou contra o Salzburgo, é a primeira vez, mas acho que são 6 vitórias e um empate, se não me engano. Se alguém souber melhor a estatística, eu estou a falar de cor, mas eu acho que são. Mas deixem nos comentários, eu acho que são 6 vitórias e um empate. E este jogo da Liga Europa tem mais condimentos aqui. O Samu, que na época passada até nem fez uma época muito brilhante, já tem 6 golos na Liga Europa e começa aqui a olhar para o topo, para ser um dos melhores marcadores europeus do Porto. Em primeiro lugar, o melhor marcador na Liga Europa do Porto é o Falcão. No entanto, o Samu, tendo aqui uma segunda época, uma segunda oportunidade, pode facilmente apanhá-lo. Eu não sei quantos golos tem o Falcão, sei que ele está em primeiro na tabela. Temos também o Derlei à frente dele, mas o Samu tem esta época a possibilidade de passar a ser o melhor marcador europeu e é mais um fator motivacional para ele. Sabemos que o Samu é muito exigente com ele próprio, ele quer marcar nos jogos todos, portanto o Samu tem já aqui a oportunidade, não tem nem a concorrência do De Jong. Eu tinha dito aqui nos vídeos anteriores que o De Jong, antes de ele se lesionar, poderia ser a solução, e pode mesmo ser, depois de recuperar, para jogar na Liga Europa, uma vez que é um jogador mais experiente e são menos jogos, e o Farella pode querer aqui rodar a equipa, faria sentido jogar o De Jong. No entanto, o Samu tem aqui a oportunidade, é titularíssimo, é confirmadíssimo para esse jogo. O Samu, que como eu dizia no outro vídeo, surpreende-me porque ele tem números muito interessantes. Ficamos com uma ideia de que ele fez uma má época, porque realmente fez, toda a equipa fez, mas no entanto ele conseguiu vários golos, ele já tem mais de 30 golos pelo Porto. Esta época já é o melhor marcador no campeonato e com o Porto a jogar tanto, com tanta intensidade, um futebol tão ofensivo, tão fluido, com tantas oportunidades de golo, é natural que o Samu esta época faça uma época muito melhor. E tem que justificar, até porque ele é o jogador mais caro da história do futebol português, portanto tem que justificar, mas aqui uma oportunidade para o Samu brilhar mais uma vez agora na Liga Europa. Eu acho que também vai ser uma oportunidade para o Denis Gulo, eu acho que o Denis Gulo vai acabar por entrar, se não for neste jogo será na segunda jornada com a Estrela Vermelha, porque eu também acho que a equipa vai começar a ficar cansada, porque vai ter mais jogos. Vem aí o jogo com o Arouca, que ainda não sabemos se vai haver ou não, mas essa semana com Arouca, Estrela Vermelha e Benfica, no caso do jogo se realizar mesmo, vai ser uma semana infernal, é preciso aqui rodar jogadores. O De Jong vai fazer falta. O De Jong que se recuperasse só para o jogo do Benfica, assim como o Alberto Costa em princípio também só recupera para o jogo com o Benfica, e são jogadores que vão fazer falta porque é preciso rodar bem a equipa, mas não sabemos se vai haver jogo com o Arouca, porque o Porto está aqui a colocar a possibilidade de avançar com uma providência cautelar, e eu acho que o Porto faz bem. Isto foi muito estranho, esta decisão, como já dissemos nos vídeos anteriores, isto é de facto uma vergonha para o futebol português. Ainda por cima, é só o Porto que é prejudicado desta forma. Muita gente comentou aqui que seria porque o Porto não apoiou a candidatura deste Presidente da Liga, pode ser, também pode ser, como eu tinha dito, por interesses para o Porto ter os mesmos pontos que o Benfica, embora agora o Benfica já empatou. No entanto, aqui pressionar o Porto a pensar mais no jogo com o Benfica do que no jogo europeu. Custa-me acreditar que a Liga não queira que o Porto chegue longe na Liga Europa. Acho que é mais a pensar no campeonato. De qualquer forma,
não colocando também, não misturando as coisas, não é a Liga, é quem está à frente da Liga, mas é como dizia o Farioli e como eu dizia também no vídeo de ontem, baseado também nas palavras dele e dos jogadores, eu acho que o Porto este ano vai se motivar muito com estas coisas, por isso que eu não sei se a providência cautelar vai mesmo avançar, eu acho que fazem bem em avançar com ela. No entanto, jogar esses jogos também pode puxar mais por esse espírito guerreiro da equipa, pode unir mais os jogadores, porque são as adversidades que vão fazer desta equipa ainda mais forte, não tenho dúvidas disso. Temos aqui muitos sinais, os reforços foram contratados todos a dedo, todos com mentalidade guerreira, mentalidade ganhadora. E por falar também em mentalidade, achei interessante, hoje li sobre o Alarcón, não tinha noção de que foi o Farioli que evitou que ele saísse, ou seja, o Farioli já começou a época, quando analisou os jogadores que já faziam parte das opções tanto da equipa B como da principal, ele deu indicações que queria o Alarcón, parece que o desafiou a melhorar algumas coisas, e o Alarcón começou logo por melhorar, parece que a alimentação e os horários para dormir. Por isso que o Farioli falou disso numa conferência de imprensa, ou seja, é mesmo verdade, é uma aposta dele, demorou a lançá-lo, mas podemos ter aqui no Alarcón uma espécie de Rodrigo Mora, que como não era mediático, não tinha a força e o peso que tem o Rodrigo Mora, acabou por não ser tão mediático e se calhar até correu bem, porque parece-me que Farioli pegou no Alarcón e tentou durante estas semanas todas adaptá-lo ao seu estilo, um pouco a imagem do que fez com o Rodrigo Mora, só que longe da luz dos holofotes. Podemos ter aqui um caso sério, mas também temos, como eu dei conta ontem no vídeo, o Caramó também está a ser preparado, ele que não teve folga porque ficou a fazer trabalho de ginásio para recuperar a forma física. O Caramó também vai ter uma palavra a dizer aqui porque ele é mais da confiança de Farioli do que o Alarcón, mas fiquei surpreendido. O Alarcón que, como sabemos, ele jogava pela equipa principal em Espanha. Ele chega aqui ao Porto para a equipa B, mas com a esperança sempre de jogar na equipa A. Um bocado à imagem do que aconteceu com o Pedro Lima, só que o Pedro Lima é emprestado, vai ter menos tempo para se mostrar na equipa A e já começou mal, porque sem nenhum lateral como opção não jogou. No entanto, sabemos que o Farioli é exigente e pode estar a fazer com o Pedro Lima o que fez com o Alarcón, ignorando o facto de ele ser um jogador emprestado. Mas, voltando aqui ao Alarcón, ele realmente teve dificuldades na adaptação, porque ele lesionou-se a meio da época, provavelmente quando poderia ter entrado na equipa principal, porque quando chega o Anselmi é um novo treinador que podia ter pegado nele, até porque o Anselmi estava à procura de novos jogadores, de nova energia para a equipa, podia ter sido o Alarcón, mas ele lesionou-se. O Farioli viu nele qualidade, manteve e ele estreou-se contra o Rio Ave. Aquilo que eu disse, Farioli não aposta muito em jogadores de equipa B, nem jogadores jovens, mas pode ter a ver com isto, porque ele é muito exigente e ele dá preferência aos reforços e aos jogadores que ele já acha que já estão naquele nível que ele tanto exige. No entanto, o Alarcón não é por acaso que ele se estreia. Ficamos agora a saber que ele era realmente uma aposta do Farioli e vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos. Eu sei que muita gente aqui no canal gosta dele, já tivemos muita gente a comentar que ele devia ter mais oportunidades e tudo indica que vai começar a tê-las. Isto dependendo sempre também do Caramó e também de como vai voltar o Willian Gomes. O Willian Gomes que já está pronto, ele já estava pronto para jogar para o campeonato, mas o Farioli decidiu lançar o Alarcón e também poupar aqui o Willian Gomes, porque talvez não esteja nos melhores índices físicos, mas para a Liga Europa já deve jogar. Não esquecendo que o PP é o dono ali da extrema-direita, eu sempre tive dúvidas quem é que era o titular, principalmente depois da exibição contra o Sporting. Eu achei que o William ia agarrar a titularidade, mas agora, depois da lesão, volta a ser o PP está a jogar bem, fez uma grande assistência para o Gabri Veiga. Muita gente diz aqui nos comentários que ele falha muito, é verdade, mas também é dos jogadores que arrisca mais. O PP está a atravessar uma fase muito confiante da carreira dele e essa experiência que ele tem é muito importante em jogos europeus, sabemos que isto faz toda a diferença. Equipas com jogadores mais experientes costumam ter mais sucesso na Liga Europa e, portanto, o PP é essencial. E o Alarcón também é uma possibilidade aqui, até para jogar se calhar no lugar do Borja Sainz, se for preciso também rodar, porque o Alarcón está inscrito na Liga Europa, ele ficou até com a vaga de Noan Pérez, que teve esse azar que já não joga mais esta época, e o Porto também não fecha a porta a contratar mais um central, também não tira a vaga do Gabriel Braz, porque é o que está inscrito, mesmo que chegue um novo jogador, ele vai ser sempre a quarta opção para defesa central na Liga Europa, porque não vai haver outra opção, mesmo que chegue esse jogador do mercado de jogadores livres. O Farioli ainda não desistiu. Eu via hoje várias notícias que diziam que está a haver muitas reuniões entre o treinador e o presidente porque, para tentar acertar aqui uma opção para defesa central. O Farioli é mais exigente para esta posição, ele quer um jogador já com os índices que ele quer de concentração físicos, porque ele dá muito valor aqui à defesa. Claro que ele não quer um reforço qualquer, para isso fica com o Gabriel Braz, mas ele ainda não pôs de lado essa hipótese e o Porto trabalha com ele, claro que sempre sem a pressão, porque tem depois o mercado de janeiro e para já a equipa está bem estruturada, tem o Pablo Rosário se for preciso, tem o Perpite que até tem tido poucas oportunidades, mas eu acho que o Farioli também está aqui com medo das lesões, porque a equipa teve uma onda de lesões muito grande, que acho que nem ele estava à espera. Ele chegou a falar de azar aí numa das conferências de imprensa e ele agora pode estar com um pouco de receio de volta a acontecer outra onda, talvez isso não lhe passasse pela cabeça no início da época, mas agora passa e 3 centrais é curto.
com o Gabriel Braz, dependendo agora o que é que ele vai achar, como é que ele avalia as capacidades do Gabriel Braz para entrar logo em jogo. Sabemos que ele também gosta dele, assim como gosta do Alarcón, porque ele falou até com o treinador de sub-21, como falamos aqui há uns vídeos atrás. Portanto, ele gosta do Gabriel Braz. A dúvida aqui é saber se ele acha que ele está pronto para entrar, já que a exigência que ele tem com os jovens, que também teve com o Rodrigo Mora, que até era uma das figuras da equipa, talvez a figura maior da época passada, e que é talvez o maior talento do Porto, e mesmo assim ele dá a titularidade ao Gabriel Veiga, que justifica, sem dúvida, grande jogador. No entanto, risca o Rodrigo Mora sem problemas, enquanto o Rodrigo Mora não estiver 100% adaptado ao que ele quer. Portanto, ele faz isto com qualquer jogador. Ele vai preferir um central contratado no mercado de jogadores livres, mas sabendo que, se não houver lesões, o plantel está bom como está. Aliás, acrescentando o Alarcón aqui, por exemplo, ao ataque, até já tem opções a mais para extremo, agora com a chegada do Caramó. Portanto, o Farioli não se importa de ter jogadores a mais. Ele tem problemas é com ter jogadores a menos. E dá-me a impressão que ele também ficou a pressionar mais para contratar jogadores depois que viu a onda de lesões. Depois temos o eterno Kenneth Taylor, que sempre alguém lembra aqui nos comentários que falta o Kenneth Taylor. Ele pode chegar em janeiro, vamos ver. Eu acho que o Porto não vai desistir dele. Mas aqui a opção seria por um central do mercado de jogadores livres. Como eu tinha dito no vídeo de ontem, fico um pouco na dúvida se o Porto vai rodar a equipa ou se vai manter o 11 que jogou contra o Rio Ave. Eu acho que o Porto vai querer entrar com tudo. Já vimos que este Porto não facilita. O Farioli não vai querer facilitar na Liga Europa. Ainda por cima, sabendo que na jornada seguinte tem mais probabilidades de passar por dificuldades. Tudo bem que o jogo é em casa, mas vai ser depois do jogo com o Arouca e antes do jogo com o Benfica, ou seja, vai ser difícil, vai ter jogadores cansados, esperemos que não lesionados, mas sabemos que esta época, cada jogo, traz um susto para a equipa, e depois ainda tem que gerir a equipa para o jogo seguinte, que será o jogo mais importante da época, será o jogo para arrumar mais um rival, será um jogo para conseguir pontos onde a equipa ano passado não conseguiu, para confirmar essa candidatura ao título, de principal candidato ao título. Só falta mesmo essa vitória com o Benfica. O Porto que já conseguiu de tudo, inclusive é estar em primeiro isolado ao fim de 3 anos, ganhar pontos com todas as equipas em que perdeu pontos na época passada, e não foram poucas, já foram 4, ao conseguir alcançar o recorde de vitórias seguidas no início da época, que levou sempre o Porto ao título. Portanto, só falta mesmo essa vitória com o Benfica, e com essa motivação extra, que é jogar contra o Mourinho, que mais uma vez voltou a falar do Porto. O Mourinho tem falado muito do Porto. Desta vez diz que se fosse para treinar o Porto, acha que não ia dizer que sim tão rápido como disse ao Benfica. Enfim, eu acho que o Mourinho está a falar muito do Porto. Não sei se ele está já a preparar esse clássico, porque sabe que se o Porto ganhar, confirma mesmo essa candidatura ao título, e que vai ser difícil depois para o Benfica tirar o Porto do primeiro lugar. Não sei se é isso, eu acho que ele já está a preparar esse jogo, acho que é isso que está na cabeça dele. O que é certo é que ele fala sempre do Porto e tem essa situação insólita, então, que ele vai ser assobiado. Os adeptos já lhe dedicaram cânticos no jogo com o Rio Ave, portanto, sem dúvida que vai ser. E ele vai jogar com isso. Como diziam ontem nos comentários, o Mourinho é especialista em mind games. Mas pronto, ele falou aqui do Porto. Enfim, isso é lateral. O Farioli já disse que isso pouco interessa. O que quer é focar-se na equipa. E nós, esta época, temos essa garantia de que o Porto é uma equipa mais focada e que, como eu dizia no início do vídeo e como tenho dito nos outros vídeos, está a usar as adversidades para se motivar ainda mais. Os sinais são claros. Tanto os jogadores como o treinador têm dito isso. E, portanto, isso descansa os adeptos do Porto. Por outro lado, coloca o Mourinho mais nervoso e talvez por isso ele vá falando várias vezes do Porto, para tentar aqui ver onde é que pode desestabilizar um pouco essa mentalidade ganhadora do Porto. Até porque eu não tenho dúvidas que o Porto vai entrar nesse jogo com o Benfica com muita vontade, muito mais do que teve com o Sporting, que já foi muita, de ganhar o jogo, não tenho dúvidas disso. Mas o foco agora está na Liga Europa. Com este novo formato é muito importante entrar a ganhar. Farioli tem aqui a oportunidade de ser o primeiro treinador a ganhar uma Liga Europa neste formato. Sabemos que o Porto quer ganhar a Liga Europa, isso não há dúvidas. O Porto, claro que falou sobre a possibilidade de ter que jogar com suplentes no jogo com o Estrela Vermelha, como muita gente aqui comentou que o Porto deveria fazer isso, até porque a Liga não está a defender os interesses, mas isso é tudo, obviamente, palavras para tentar pressionar a Liga depois dessa decisão inacreditável contra o Porto, de não adiar o jogo do Arouca. Mas sem dúvida que este jogo é muito importante porque o Porto vai querer ganhar. Eu acho até que o Porto vai entrar com mais intensidade na Liga Europa do que no campeonato, porque o Porto sabe que é competições europeias. Todos estes jogadores estrangeiros novos que chegaram ao Porto sabem que é competições europeias, muito mais do que é jogar campeonato. E se eles no campeonato já se adaptaram tão bem, acho que nas competições europeias vão ter esse extra. Como eu dizia, o próprio Samu, com a possibilidade de brilhar, de limpar a imagem que deixou na época passada. Se bem que o Samu, não sei se lembra, no último jogo contra a Roma, na época passada, marcou um gol de pontapé de bicicleta, um golaço. Fez um grande jogo. Foi aquele jogo em que o Eustáquio foi expulso, por isso que ele não vai jogar na quinta-feira. E na altura viu-se que havia ali problemas de balneário. Lembro perfeitamente do Samu ter criticado o Eustáquio dizendo que ele parecia uma criança de 10 anos. A verdade é que aquela expulsão foi um bocado ridícula, mas via-se que havia ali problemas entre eles, que felizmente esta época está tudo sanado e os dois jogadores até continuam na equipe. E agora eu quero saber de vocês, como é que está a vossa expectativa para essa estreia do Porto na Liga Europa?
Se vocês concordam com o Porto colocar uma providência cautelar para o jogo com o Arouca, ou se acham que o Porto deve jogar na mesma e aproveitar isso para galvanizar a equipa e unir mais os jogadores. Se vocês acham que o Samu vai conseguir ultrapassar o Falcão no topo de melhores goleadores europeus do Porto. Se vocês acreditam que o Martim vai jogar a titular, o Martim Fernandes, ou se vai entrar depois nesse jogo, ou será que não vai sequer jogar? O mesmo é válido, por exemplo, para o William Gomes e todos os jogadores que estão a recuperar agora de lesão, se acham que eles vão jogar ou não, se devem ou não jogar, se acham que o Farioli deve rodar a equipa. O que é que vocês acham do Alarcón? Se acham que ele deve ter mais oportunidades? E o que é que vocês acham do Mourinho estar a falar tanto do Porto? Se acham que é porque ele está realmente a colocar muita ênfase nesse jogo, se ele acha que esse jogo, o jogo Porto-Benfica, vai ser decisivo? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Ontem muita gente comentava sobre os cenários novos e sobre a t-shirt. É porque eu tenho estado longe do estúdio, mas vamos voltar daqui a uns dias ao estúdio normal. E já sabem, muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.